Olá pessoal, meu nome é Rodrigo. Nós vamos falar sobre heróis e vilões nesse canal. Se você gostou da ideia, deixe seu like, deixe sua curtida, aperte no sininho da notificação e deixe seus comentários com algum herói que você queira ver ou tenha curiosidade de saber algum detalhe. Nesse primeiro momento nós vamos falar sobre Thor, sobre o guerreiro nórdico Thor. Thor foi idealizado pelo roteirista e editor Stan Lee, famoso Stan Lee, ao lado do desenhista Jack Kirby, famoso também na história dos quadrinhos. A rigor, o correto também seria mencionar o argumentista Larry Lieber, que é o irmão de Stan Lee, como parte da equipe criativa do herói. No entanto, embora importante para a criação desses outros personagens de primeira linha e da Marvel, Larry foi colocado meio que de lado da história oficial e em geral se acredita a formulação da maioria dos heróis da editora, a dupla Stan Lee e Jack Kirby. Muito bem, Thor nasce então em 1962 e como era típico da época dos quadrinhos, como por exemplo acontecia muito com Super-Homem, Homem-Aranha e outros, Thor também tinha uma dupla identidade. E como é que começou essa história? Em sua juventude, Thor Odinson, como filho de Odin, do deus Odin, tinha um comportamento arrogante e impulsivo. Em uma de suas aventuras cometeu uma grave falta, perseguindo um pássaro de pedra que causava muita destruição e acabou invadindo o reino dos gigantes de gelo e violou o tratado estabelecido por seu pai Odin. Para punir o filho e lhe ensinar a virtude que lhe faltava, Odin então deu como punição e castigo para o seu filho para que ele passasse a aprender a lição de humildade. Fez com que ele fosse para a Terra, apagando toda a sua memória de divindade e passou a viver em forma humana. Assim nasceu então o Dr. Donald Blake, com as memórias da vida humana de um médico, sem saber quem era na verdade. Ele acabou sendo um talentoso médico, porém manco de uma perna. Thor foi pouco a pouco aprendendo a lição de humildade, até que seu destino se cumpriu e ele passa a ter a consciência do herói mitológico. A convivência, então, do herói fisicamente limitado com o seu alter ego divino revelou-se uma forma vitoriosa, garantindo a sobrevivência do personagem durante anos a fio. Também participaram desse sucesso outros personagens ligados à mitologia nórdica, e depois a gente vai falar um pouco mais desse início de Thor baseado nos seres mitológicos. Então Stan Lee pouco a pouco foi adaptando, criando e acrescentando as histórias do Deus do Trovão. E os exemplos são muito legais. Você tem o arquivilão Loki, que seria o deus do mal ali, mas deus da brincadeira na versão norte. O feiticeiro, ele sendo feiticeiro e meu irmão Thor, que nutre pelo herói ali um ódio visceral, uma vaidade, um ciúme que desdobra em artimanhas para destruí-lo e destroná-lo. Odin, como a gente já falou, o deus, o senhor de todos os deuses de Asgard, que era o local onde de fato se vivia o reino de Thor, E Midgard seria a Terra. Então tem todo um contexto aí de outra dimensão, de reinos à parte. Muito interessante. Balder, o melhor amigo do herói, e os três guerreiros Fandral, Ossum e o Valspag, que na verdade é uma paródia dos três mosqueteiros de Alexandre Dumas. E você tem aí a deusa da morte, a Hela, que acaba aparecendo no filme, principalmente Ragnarok, como a irmã do Thor. A esses personagens e releituras e criações lendárias da literatura mesclam-se então locais e acontecimentos diretamente retirados das narrativas da mitologia nórdica, como por exemplo o reino de Valhalla, local de onde vão todos os espíritos dos guerreiros que morrem em combate. A ponte do arco-íris que liga os 9 mundos de Asgard e Ragnarok,
que é de fato uma metáfora do Apocalipse. Bom, voltando para a questão do início do Thor, o Thor mostrou-se então um personagem bastante carismático, aí, que cativou o grande número de leitores, os traços firmes de Kirby aliados às narrativas do Stan Lee, que dosavam a questão do heroísmo, cavalheirismo e uma linguagem ali empolada. Thor utilizava em inglês shakespeariano, né, muito aquela forma culta, a norma culta da linguagem, né? Garantiram então a permanência aí do príncipe de Asgard nas bancas durante um bom tempo, iniciando uma tradição que já dura quase 50 anos. Nesse período, então, Thor transformou-se em um dos mais importantes personagens da Marvel, sendo roteirizado e desenhado por muitos outros artistas de destaque. Com o tempo, inclusive, suas histórias foram ficando mais complexas, acabando enveredando para um fundo mais terreno da mitologia e deixando um pouco de lado essas tramas psicológicas, né? Stan Lee e os roteiristas acabam voltando à parte mais mitológica, e disso que a gente vai falar mais adiante. Isso parece ter agradado bastante o público, essa coisa de trazer a mitologia com uma nova roupagem, tanto do público dos quadrinhos quanto o público dos cinemas. E acaba trazendo outros heróis, né? Por exemplo, Hércules, que acabou sendo um dos amigos de Thor, e em quadrinhos acabam que entraram em combate. Falando um pouco da parte mitológica do Thor, Thor então é filho de Odin com Frigga, foi o deus do trovão, que representava basicamente uma força da natureza. No início dos tempos era primado muito essa coisa dos elementais, da força da natureza, do trovão, do fogo, da chuva, da água. E a mitologia do Thor descende diretamente desses elementos. Então Thor talvez tenha sido o mais popular deus da mitologia nórdica, né? Ele tinha um martelo chamado Mjolnir, que significa o destruidor. Conta a lenda que foi feito então por anões das cavernas subterrâneas, com o qual dominava o trovão. Cada vez que Thor lançava seu martelo a fim de desferir o poderoso golpe, esse voltava para sua mão como se fosse um bumerangue. Além disso, Thor também tinha um cinturão mágico, o Mejingjord, que duplicava sua força, que sabiamente era muito grande. Era um cinto onde chamava muita atenção, um cinturão claro, um cinturão dourado. Thor era corpulento, né? Tinha os cabelos e barba ruivos, uma aparência realmente nórdica, tinha os olhos vermelhos. Embora a inteligência não fosse um dos seus maiores dons, estava sempre disposto a ajudar os seus amigos desinteressadamente, né? Sua missão era manter a salvo em ordem o mundo dos deuses e dos humanos, combatendo os gigantes e a grande serpente do caos, a Jormungand. Então, desde pequeno, Thor destacou-se por ser seu grande tamanho e força, e por isso a mãe, incapaz de controlá-lo, acabou enviando para longe de casa. Confiava aos cuidados de Fingir, o alado, e Lora, o calor, esses pais adotivos, que também eram considerados aí a personificação dos relâmpagos de Fuso. Rapidamente conseguem controlar e criaram tão sabiamente que os deuses guardaram então uma doce lembrança aí da criação do Thor, né? Foi um menino levado, em que os pais acabaram não tendo muita paciência, não deram conta, entregaram para os elementais cuidarem. Outra questão interessante é que Thor viajava num carro que era puxado por dois caneiros mágicos, chamado Tansgrisnir e Tansgnostri, cujos dentes e cascos soltavam grandes faíscas. Eles tinham a peculiaridade que Thor podia cozinhá-los e, em seguida, caso precisasse continuar a viagem, cobria os ossos com o couro dos animais e utilizava o poder regenerador do seu martelo para trazê-los de volta à vida. Essa é a lenda
do Thor. Thor vivia em Asgard, num reino específico chamado Pruenir, termo que significa morada da força. Ali vivia com a sua esposa Sif e seus filhos no palácio de Biknir, fato relatado no poema de Grimnismal, que afirma que o palácio do Thor tinha aí 540 quartos, uma coisa grandiosa, imensa. Espero que tenham gostado. Nos próximos vídeos nós vamos continuar as histórias do Thor, tá bom? Não esqueça de dar o seu like, dar a sua curtida e até breve. Um abraço.